Olá, meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre períodos. É uma aula um pouco de retomada de conteúdo aí. Então, antes de começar a falar do período, vamos entender o que vem anterior a ele, né? Então, o que é um período, na verdade? Para a gente entender o que é um período, a gente precisa entender outros conceitos. Frase, oração, e aí sim a gente chega ao período. Então, numa retomada rápida disso tudo, frase é todo enunciado de sentido completo. Tem verbo? Não tem verbo? Pode ser ambos. Por quê? Porque a frase ela tem que ter um sentido completo. Então, eu já falei para vocês, por exemplo, uma palavra, se ela exercer um sentido completo, uma única palavra, ela é uma frase. E aí, eu sempre falo para os meus alunos a questão da palavra socorro, né? Você tá lá caminhando na rua de boinha, de repente você escuta um grito, socorro! É uma palavra. Só que essa palavra, ela tem sentido completo. Dentro da sua pronúncia, né, da sua entonação, você vai entender que existe alguém pedindo ajuda. Você não sabe qual ajuda ela está pedindo, o que está acontecendo, qual que é o fator. Mas você entende que ali há um pedido de ajuda. Então, essa palavra tem sentido completo. E aí, eu posso ter outras. Junção de duas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essas duas palavras exercem sentido completo. E aí, frase, então, é todo enunciado de sentido completo, podendo ou não ter verbo. Existem algumas divisões aí que falam que, por exemplo, frase é composta por verbos de ligação. E oração vai ser quando eu tenho um outro verbo. Existem algumas dualidades aí em relação a isso. Mas, entenda uma coisa, frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ou não haver verbo. Aí, o que acontece? Chegamos à oração. A oração já é um enunciado, né, que gira em torno do verbo. Ele depende do verbo para exercer sentido. Então, a oração, ela vai se apropriar de alguns elementos da frase, mas para que ela exista, tem que ter verbo ou locução verbal, tá? Fui ao supermercado. Ontem, no jantar, comemos uma pizza. Então, aí eu tenho uma oração. As orações, como que a gente sabe, né? E aí, entenda uma coisa. Verbo, um verbinho, uma oração. Uma locução verbal. Maria vai jantar na casa de João. Maria vai jantar. Vai jantar, dois verbos. Uma locução verbal. Continua construindo aí uma única oração. Isso compõe uma oração. Uma locução verbal. Indiferente quando eu tenho um verbo ou locução verbal, eu configuro uma oração. Aí a gente chega no tal do período. O que é o período? O período é o que vai de um ponto a outro, né? Dentro da composição de uma oração, podendo ser composto por uma oração só, por duas ou mais orações. Vem daí a questão do período poder ser simples, quando eu tenho uma oração, e aí como que eu vou saber se eu tenho uma oração? Se eu tiver só um verbo ou uma locução verbal. Isso compõe uma oração. Ou um período composto. O que é um período composto? É quando eu tenho duas ou mais orações. Então, eu vou ter dois ou mais verbos, um verbo e uma locução verbal, duas locuções verbais, enfim. Né? Então, naquele meu exemplo anterior, né? Jantei ontem pizza. É um período simples. Só tem um verbo. Jantei. Maria vai jantar na casa de João. Eu tenho um período. E esse período é simples. Porque apesar de eu ter uma locução verbal, é um só.
Jantei ontem pizza e tomei refrigerante. Eu já tenho aí um período composto. Por quê? Eu tenho 2 verbos: comer e beber. Maria vai jantar na casa de João. O cardápio será pizza. Não, deixa eu fazer uma melhor aí. Maria vai jantar na casa de João. E levou a sobremesa. Então, o que acontece aí? Eu tenho uma locução verbal, vai jantar, e levar. Então, isso são os períodos. E aí a gente chega, então, a essa concepção de período composto. Então, a gente tem o período simples e o período composto. O período simples, beleza, é um período simples, ponto. Agora, quando eu falo em período composto, a gente já cai nessa galera aqui. Porque os períodos compostos, eles podem se dividir tanto em orações coordenadas, então, ou seja, as orações que compõem esse período composto podem ser coordenadas ou subordinadas. O que é eles serem coordenados? Eu tenho 2 orações, vamos pensar assim, eu tenho 2 orações e elas exercem funções sintáticas independentes. Então, quando eu falo lá assim, ó, jantei ontem pizza e bebi refrigerante, eu tenho orações totalmente independentes. Jantei ontem pizza, bebi refrigerante. E isso passa sentido completo às frases, independente uma da outra. E elas se juntam para alguma finalidade. Aí aqui ele fala, ó, sintaticamente autônomas, relacionadas pelo sentido. Então, essas frases, elas são sintaticamente autônomas, mas elas se relacionam por conta de um sentido. Diferente das orações subordinadas. Porque nas orações subordinadas, sintaticamente, uma depende da outra. Tá? A oração subordinada, ela depende da oração principal para ela exercer sentido. E aí vem a questão da subordinação, ser subordinado, né? Depender de algo. E aí que fala o seguinte, ó, dependente sintaticamente da oração principal, por exercer uma função sintática em relação a ela. Então, nas orações subordinadas, nós vamos ter funções sintáticas. Tanto é que a gente viu que tem lá as subordinadas substantivas, e elas vão se dividir, as subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais. Então, elas dependem, né? Elas vão exercer alguma função sintática em relação à oração principal. Por isso que acontece essa dependência, né? Ela exerce ali alguma função. Certo, meninos? Espero que vocês tenham entendido essa retomada de período, né? Eu sei que a questão das orações, tanto as coordenadas quanto as subordinadas, né? Exige da gente um certo cuidado para trabalhar, porque é um pouco complexo mesmo, é um assunto complexo. E depois ele começa a se subdividir em várias categorias e isso vai complicando. Então, o que é importante da aula de hoje? A gente entender que existem períodos. O que é um período? Falando. O período tem 2 tipos, período simples e período composto. O que é um período simples? Agora eu sei. O que é um período composto? Também sei. Dentro desse período composto é onde a gente vai para frente. Período composto, né? Ele é composto por quê? Por orações, né? A gente pensa na composição do período. Orações. Ele vai trazer 2 ou mais orações. Essas orações, elas vão se ligar dentro do período por coordenação ou por subordinação. Quando ligadas por coordenação, é uma coisa. Quando ligadas dentro de uma subordinação, é outra. Bem, pessoal, é isso. Uma aulinha de revisão de quase 10 minutos, é muita coisa, né? Mas eu estou à disposição para qualquer dúvida de vocês, é só me chamar. Tchauzinho e até a nossa próxima aula.